Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, começando aí, né, pessoal? Mais uma aula e, claro, com o nosso querido período composto. Olha só, aqui na nossa aula de hoje eu trouxe para vocês as orações subordinadas adverbiais. Aqui comigo, vamos lá fazer uma revisãozinha aí, pessoal? Olha só, temos aí uma vinhetinha aí para esse momento, que é aquele período, né? Hora da revisão. Olha só, pessoal, vamos revisar aqui o nosso querido período composto. Quando se fala, pessoal, em período composto, eu disse lá na nossa primeira aula, quando começamos com oração, frase, período, né, que vamos sempre nos basear o que? Nos verbos. Né? Então, se eu tenho 2 ou mais verbos, eu já sei que ali eu tenho mais de uma oração. Né? Então, para começar é isso. Quando se fala em período composto, né, nós vamos pensar em um estudo por coordenação ou subordinação. E o 8º ano já estudou o período por coordenação. Coordenação é aquele, né, onde teremos orações dentro de um período que tem relação sintática que é independente. O que isso quer dizer? Que cada oração são completas, certo? Não dependem uma da outra. E aí nós vamos um pouquinho mais adiante. Esse período por coordenação, ele se divide, né? Vamos dizer assim, em 2 tipos. As orações coordenadas sindéticas e as assindéticas. E o que quer dizer isso? Né? Sindética, no caso síndeto, né? É conjunção. E quando eu falo que ela é uma oração coordenada assindética, eu vou estar falando em um período composto de orações que têm relação independente e que não estão ligadas nesse período por conjunção. Por isso, assindética, certo? Síndeto, conjunção. Quando eu tenho esse afixozinho a, né, acrescentado à palavra sindética, é o indicativo de negação, certo? Então, não existe conjunção nesse período, certo? No caso das sindéticas, orações coordenadas sindéticas, esse sim, sindéticas, aliás, síndeto, conjunção. E aí, nós vamos ter as classificações, certo? Oração coordenada sindética aditiva, explicativa, conclusiva, adversativa, alternativa. Nós estudamos muito bem cada uma delas e vocês estão feras nisso aí já. Combinado? Certinho? Agora, o nosso estudo é para a relação de subordinação. Certo? Diferente do outro período, aqui nós temos orações dentro de um período que são dependentes uma da outra, certo? Onde eu terei uma oração principal e uma oração subordinada. E para quem não sabe, quem ainda tem dúvida em relação a essa questão de subordinação, é quando eu dependo de uma outra pessoa, de algo, de alguém, né? Alguém que está vamos pensar em hierarquia que está acima, certo? Até citei o exemplo para vocês de nós aqui, professores de estúdio, que estamos subordinados à nossa gerência, certo? Que não podemos fazer nada antes que venha orientação da própria gerência, entende? Então, uma relação de subordinação é assim que acontece. E isso ocorre aqui no período de subordinação também. Eu tenho a minha oração subordinada, certo? Que vai ter um papel, a minha oração principal. Vai exprimir uma circunstância, por exemplo, como é o caso das orações subordinadas adverbiais, ou poderão, né, ter função de adjetivo, no caso das orações subordinadas adjetivas, ou ainda exprimir, né, um sentido de que é de substantivo da minha oração principal, no caso das orações subordinadas substantivas. Ficou claro isso? Então vamos lá agora aprender aí um pouquinho, vamos lá na tela? Sobre as orações subordinadas adverbiais, olha só, eixo estruturante, habilidade, objeto de conhecimento. Isso aqui nós vimos na aula anterior, certo? Quando se fala em oração subordinada
eu vou ter essas classificações aqui, no caso a substantiva, que já estudamos, a adjetiva e também as adverbiais, que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Agora, eis a questão, qual que é o papel das orações subordinadas adverbiais? Estabelecer sentido o quê? De concessão, né? Em oposição o quê? À minha oração principal, certo? Sendo algo que se admite. Então, aqui eu tenho algo que é muito importante, que são as minhas conjunções, certo? Nós vamos trabalhar aqui também com conjunções, assim como nós trabalhamos lá no período por subordinação substantiva, que vocês viram as adjetivas, as alternativas, não foi isso? Lá no estudo das adjetivas, subordinação adjetiva, trabalhamos com as conjunções integrantes, foi apenas com o que e o se, não é isso? Aqui nós vamos trabalhar com outras conjunções mais referentes, né? Que vão ter essa função aqui de advérbio. Vamos lá? Olha só. Embora tenhamos crescido juntas, não podemos ficar próximas depois de adultas. Então, eu tenho uma oração principal, certo? E uma oração subordinada. Essas orações, dentro desse período, elas têm o quê? Aqui a minha oração, vamos dizer assim, né? O meu período, ele inicia o quê? Com uma conjunção, que dá a ideia, o quê? Olha só, de concessão, né? Olha só o outro exemplo. Vou com você, apesar de eu não querer ir à festa, certo? Essas orações subordinadas adverbiais, elas vão, dependendo aí, né, da sua finalidade, vamos dizer assim, claro, sempre vão funcionar como adjunta adverbial, mas irão se classificar em causais, comparativas, condicionais, concessivas, conformativas, consecutivas, proporcionais, finais, modais e temporais. Olha só, aqui é um pouquinho mais complicado, no sentido que são 9, tá? Então, nós vamos trabalhar com 9 tipos, ok, meninos? Então, temos que memorizar e saber qual que é a função de cada uma delas, certo? Olha só, as orações subordinadas causais, no caso aqui, elas vão indicar a causa da ação expressa lá na minha oração principal, certo? Olha só o exemplo. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Essa conjunção aqui, né, indicativo de causa, porque indica que a minha cidade, aliás, que a cidade, né, a minha oração principal, ela foi alagada por quê? Porque ocorreu isso aqui, o fato do rio transbordar, certo? Portanto, ela tem essa ideia de causa. E vocês vão observar isso como? A partir das conjunções usadas, ok? Então, nesse sentido aqui, a relação é indicar causa da ação expressa na minha oração principal. Qual que foi a nossa ação expressa aqui? O fato da cidade ter sido alagada. E isso só ocorreu, né, devido o quê? Devido, aliás, o rio ter transbordado. Ficou claro isso para vocês? Então, é observar o que está ocorrendo lá na minha oração principal. O outro exemplo, oração subordinada consecutiva. Aqui eu vou observar o quê? A situação de consequência do fato que está sendo referido lá na minha oração principal. Olha só esse exemplo. O rio transbordou. O rio transbordou tanto que, né? Tanto que a cidade foi alagada. Então, aqui vai dar uma ideia de quê? De consequência, né? O motivo da cidade ter sido alagada foi o quê? O fato do rio ter transbordado tanto, certo? Viram que aqui eu só alterei, né, o sentido, inverti as orações utilizadas
anteriormente, no caso, o exemplo lá da causal, e vocês viram que aqui ele já vai ter uma outra ideia. É claro, eu utilizei uma outra conjunção também, porém, quando eu faço essa alteração aqui, eu já tenho uma outra ideia, né? No caso, já ao invés de exprimir causa, já consigo modificá-la para consequência. Quais são as minhas conjunções? Olha só, que, né? No caso, é um que é precedido de tal, aliás, de tal, de tão, de tanto, tamanho, de sorte que, de modo que, tá? Todos esses aqui são conjunções consecutivas, vão exprimir ideia de quê? De consequência. Olha o outro exemplo, oração subordinada o quê? Condicional. Quando eu falo em condição, eu vou pensar em quê? Em circunstância, né? Circunstância de condição com relação ao predicado da minha oração principal. Olha só, deixe um recado, se não me encontre em casa. Na verdade, é se não me encontrar, tá? Deixe um recado, eu só vou deixar o recado, qual que é a condição para isso? Se não encontrar em casa. Se eu não te encontrar em casa, aí eu deixo o recado, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter as conjunções caso, se, desde que, contanto que, sem que, certo? No caso das subordinadas concessivas, né, elas vão indicar um fato contrário do que foi referido na minha oração principal. Olha só, embora tivesse chovido, fomos ao parque, certo? Ou seja, o fato de chover não impediu que essas pessoas fossem ao parque, tá? Então, isso vai ser a relação de concessão aqui. Claro que vocês devem observar e se ater muito o quê? Também as conjunções. Nesse caso, eu tenho embora, a menos que, sem be que, ainda que, né? Conquanto que. Outro exemplo que nós temos, a subordinação conformativa, né? Traz a ideia de conformidade ao que está sendo expresso, né? Pelo verbo da minha oração principal. Então, aqui eu não analiso toda a oração, eu vou analisar o quê? O verbo, tá? O que o verbo está exprimindo ali naquela oração. Então, eu tenho tudo ocorreu conforme o esperado, certo? Então, a ideia aqui, né, que você observa de conformidade, temos aqui a conjunção conforme, que indica isso, é uma conjunção conformativa, claro, mas nós estamos referenciando aqui o quê? O verbo ocorrer dentro dessa oração. Tudo que ocorreu, toda a situação ali, né, manteve-se o quê? Dentro dos conformes, dentro do esperado, certo? Então, nesse caso aqui, essa oração subordinada conformativa está em conformidade ao verbo ocorrer. Quais são as conjunções, professora? Então, nesse caso aqui, nós temos conforme, consoante, como, segundo, certo? Vocês, logo, a professora Joanete vai trabalhar com vocês as orações, lá em redação, a dissertação argumentativa. Então, vocês sempre vão utilizar, tá? Essas conjunções aqui são muito utilizadas nas nossas dissertações. Então, vocês vão utilizar essas palavras conforme o PNE, conforme a LDB, conforme o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, utiliza-se muito essa conjunção aqui para iniciar os textos, tá? Então, pensando-se conforme, consoante, como, segundo, tá? Oração subordinada o quê? Final, né? Oração subordinada final exprime a intenção, o objetivo, tá? Do que se declara na oração principal, ok? Olha esse exemplo. Sentei-me na primeira fila. Qual que era a minha intenção de sentar na primeira fila? Para que pudesse ouvir melhor. Então, o meu objetivo, a minha intenção, a minha finalidade era ouvir melhor. Então, eu tenho uma conjunção para que indica finalidade. Então, nós vamos ter para que,
a fim de que, certo? É a fim separado, a fim de que, porque, certo? Temos também as temporais, que demarca, né, em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. Olha só, eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Então, temos aqui a conjunção assim que dá a ideia... Como assim, professora? Demarca o tempo que ocorreu o processo expresso pelo verbo. Meninos, aqui você não vai analisar, certo? Nós não analisamos eu me sinto seguro. Você não vai analisar essa oração. Você vai analisar o verbo. Qual que é o verbo? O verbo sentir. O fato de sentir seguro. Quando que ele se dá? Ele ocorre, né, no momento que eu consigo fechar a porta da minha casa, certo? Então, quando eu falo, olha aqui comigo, assim que fecho a porta da minha casa, olha só, indica tempo, certo? Quando eu entendo isso, eu consigo compreender que essa conjunção assim que indica automaticamente o quê? Ideia de tempo, certo? Então, eu irei me sentir segura somente quando eu conseguir fechar a porta da minha casa, certo? O ato de sentir-se segura só vai ocorrer quando eu, de fato, fechar a porta da minha casa, certo? Portanto, disse que esse exemplo se trata de uma oração subordinada o quê? Temporal. E para isso eu vou ter as conjunções quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que e assim por diante. Certo, meninos? Por fim, aí, chegando ao final, temos as conjunções, aliás, as orações subordinadas proporcionais, que vão expressar a ideia o quê? De proporcionalidade, certo? E isso é referente ao quê? Ao fato referido lá na nossa oração principal. Diferente das outras que analisam o verbo, né, da oração principal, aqui nós vamos analisar toda a oração principal, certo? Então, nós vamos ver o quê? A proporção, olha só. Fico mais esperto à medida que estudo gramática. Olha só a nossa conjunção proporcional aqui. À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto menos. Todas essas aqui, pessoal, são conjunções que indicam proporcionalidade. Então, eu vou entender, certo? Que eu vou ficar mais esperto quando? À medida que eu estudo mais gramática. Quando mais eu intensifico esse estudo, mais eu fico bom naquilo, certo? No caso aqui, no ato de ser bom em gramática, nesse estudo. Para isso eu preciso o quê? Preciso estudar cada vez mais. Então, à medida que, a proporção que eu intensifico o estudo naquela área, tá? Naquele ponto ali, de fato, eu fico bom, ok? Então, fico mais esperto, certo? Vou ficar mais habilidoso, mais inteligente nessa área aqui, à medida que, a proporção que, ao passo que eu estudo gramática, certo? Portanto, se fala em subordinação proporcional, certo, meninos? E aí, compreenderam bem? Aqui falamos das 9 conjunções, certo? Que são classificadas aqui dentro do período subordinação adverbial, certo? Lembrando que elas farão sempre uma função de quê? De adjunto adnominal ali dentro do período, ok? Vamos lá para aquele momentozinho, olha só a chamadinha aí de atividades.
Pessoal, seguinte, na nossa última aula, né, nós trabalhamos aí com algumas atividades, vocês observam aqui, período composto por subordinação. Eu sei que é uma relação de orações que são dependentes dentro do período, e nós vamos passar aqui bem rápido, porque vocês já resolveram aí em sala com os professores, já estão feras nesse estudo aí. Então vamos lá, questão número 1. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva apositiva. Se ela é apositiva, eu já devo identificar o quê? Os dois pontos. Então, perfeito isso aqui, certo? Gabarito letra D. Próximo. Assinale a alternativa cuja oração não é subordinada substantiva subjetiva. Então, o que eu devo observar aqui, né? A oração que não está com função de sujeito, né? A verdade é que eles não viram nada. Então, aqui está a letra A como gabarito. Por que eu falo que é a letra A? Na letra B, eu tenho, olha, é indiscutível que tudo vale a pena, certo? A letra C, sabe-se que a notícia é verdadeira. Então, nesse caso aqui, é indiscutível que tudo vale a pena, né? Claro, aqui nós não temos sujeito. Então, se não temos sujeito, todo o restante é o quê? Funciona como sujeito da oração principal, né? Então, a letra B está fora. Letra C, sabe-se que a notícia é verdadeira. Sabe-se. Na minha oração principal teve sujeito? Não teve. Então, toda a minha segunda oração funciona como sujeito da oração principal. Letra D. Parece que tudo mudou agora que sou adulto. Mesma coisa. Então, eu não tenho sujeito aqui na minha oração principal. Portanto, o gabarito aqui é a letra A. Por que a letra A? Porque eu devo identificar a oração que não funciona como substantiva subjetiva. Então, se eu falo, a verdade é que não viram nada. Então, se eu tenho a verdade é que não viram nada, olha só o meu verbo de ligação aqui. Se eu tenho um verbo de ligação, ela vai funcionar como oração subordinada, substantivo o quê? Predicativa, certo? Porque, claro, eu tenho um verbo de ligação ligando oração principal com oração subordinada, certo, pessoal? Então, nesse caso, toda a informação da oração principal funciona como predicado, ok? Questão 3. Após a apresentação, o ministro Tarso Genro destacou ainda que a mudança no comportamento dos motoristas deve ocorrer a partir da conscientização dos brasileiros. É um ato de consciência dos cidadãos. Nós vamos analisar apenas essa oração, que há mudança no comportamento dos motoristas. Qual que é a função dela? Será o quê? De objeto direto, certo? Porque quando eu pergunto destacou, eu pergunto o que para o verbo? Destacou o quê? Destacou que há mudança no comportamento dos motoristas. Então, nesse caso, essa oração funciona como objeto direto. Questão 4. Assinale a oração cuja oração subordinada substantiva seja classificada como predicativa. Então, se é predicativo, o que eu busco? Eu devo verificar se tem se tem verbo de ligação. Tem verbo de ligação antes, né, da minha conjunção integrante, no caso que, eu já sei que se trata aqui de oração subordinada substantiva predicativa, certo? Portanto, gabarito letra B. Questão 4. Torna-se, portanto, imperativo uma revisão conceitual do modelo presente no processo de desenvolvimento tecnológico. De modo, nós sabemos que de modo é uma conjunção, né, que vai indicar o quê? Vamos lá observar? Olha só, de modo, nós temos aqui de modo é uma conjunção aqui, a fim de que, à medida que, cadê concessão aqui, gente? Aqui,
certo? Então, nós sabemos que a conjunção de modo indica o quê? Consecutiva, portanto, vai indicar o quê? Uma consequência, certo, meninos? Então, nosso gabarito aqui, claro, da questão número 5, de modo, né, vai indicar o quê? Consequência. Questão 6. Assinale a oração em que a substituição da expressão grifada altera sensivelmente o sentido do enunciado. Aqui, pessoal, às vezes ocorre aqui comigo. Nosso tempo já está se esgotando, mas vamos finalizar aqui essa correção. Às vezes ocorre de vir, certo, nas alternativas, conjunções do período de coordenação, do período de subordinação, e vocês devem se ater, tá? Em relação a isso. Identificar o quê? Fazer um estudo mais aprofundado. Se no caso a ideia ali é referente à semântica, tá? Ou se é referente ao período. Então, observa-se muito bem essas conjunções antes de classificar, ok? Então, vamos lá, olha só. Em lugar de nos conduzirem à desejável autonomia. Eu poderia colocar em lugar de, em vez de? Pode, né? Pode sim, porque eu estou o quê? Fazendo uma comparação. Tá correto, elas são sinônimos. Em lugar de, em vez de, certo? Estão no mesmo campo semântico, então está ok. Letra B. Eliminando assim seus talentos de processo com isso. Então, nós temos a palavra assim e temos com isso. Os dois dão uma ideia o quê? De conclusão, mesmo campo semântico, portanto, correto, não há alteração. Letra C, embora e conquanto. São o quê? Concessivas, certo? Então, por serem concessivas, não altera o sentido. A letra D é o nosso gabarito, por quê? O pois, ele é uma conjunção de coordenação, lembram disso? E o pois, ele dá uma ideia o quê? De oposição, de adversidade, o que é diferente o quê? Do logo. O logo também é uma conjunção coordenativa, porém dá uma ideia o quê? De explicação, perdão, de conclusão, tá? Então, olha só, toda preocupação intelectual do homem não deixa de ser. Então, se eu trocar o pois por logo, irá alterar o sentido aqui da nossa oração, ok? Portanto, o gabarito letra D. Questão 7. Tal era a fúria dos ventos que as copas das árvores beijavam o chão. Neste período, a oração subordinada, ela vai ser adverbial, então nós devemos o quê? Observar o quê? Se ela é concessiva, condicional, consecutiva ou proporcional. Então, nesse caso aqui, o que? Ela vai ser o quê? Concessiva, certo? 8. Fila ou construir de propósito levado de um desejo tão particular que me veja exprimi-lo. Mas, vai lá. No caso do mas, que é também uma conjunção adversativa, faz parte lá do período por coordenação, nós devemos observar o quê? Se o enunciado se trata de análise semântica, de período, o que faz, né? Então, nesse caso aqui, o mas, né, ele vai trazer uma ideia o quê? De consequência, certo, pessoal? 9. Hoje a dependência operacional está reduzida o quê? Uma vez que. Essa conjunção uma vez que é o quê? Causal, portanto, gabarito letra D. 10, para finalizar. Embora ela tivesse sido alta e clara. A oração vai indicar o quê, pessoal? Concessão, claro. Embora é uma conjunção concessiva, certo, meninos? Então, fizemos aí a verificação da nossa última atividade. Trabalhamos aí um pouquinho sobre a oração subordinada substantiva, bem como oração subordinada adverbial. Certo, meninos? Agora, claro, acabamos por aqui o estudo do período composto. Quem, porventura, ficou com alguma dúvida, olhe, por favor, as nossas últimas videoaulas, certo? Para sanar essas dúvidas. E agora vocês têm aí um anexo para ser respondido, certo? Algumas atividades que ainda trabalham esse período composto, certo, meninos?
Então, agora eu deixo vocês aí com os nossos professores presenciais. Uma excelente aula para vocês, bom descanso, certo? E até a nossa próxima aula. Bom trabalho aí, pessoal. Tchau, tchau.